Bom, voltamos a falar da projeção, para a inflação brasileira, que recuou para 5,80%, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central, que toda segunda-feira, às 8h30 da manhã, divulga, então, um boletim. Sobre isso, vamos conversar com o economista e sócio da Nomos, Beto Saadia. Muito bom dia para você, obrigada por aceitar novamente o nosso convite. Queria que você até já antecipasse o que sinaliza, esse resultado hoje do Boletim Focus divulgado, mais uma segunda-feira. Bom dia. Bom dia, obrigado, Soraya, obrigado por me receber. O que sinaliza esse Boletim Focus é que é uma coisa que a gente, de certa forma, já esperava. E a gente tem uma dicotomia hoje na economia brasileira, que é premissas muito boas em relação à inflação, por conta de taxas de juros muito altas fazendo seu efeito, por conta de câmbio também que se valorizou, isso é importante para a inflação, por conta de um recuo no preço dos alimentos e, por fim, e aí olhando toda essa desaceleração global, o recuo do próprio preço do petróleo, que semana passada mesmo já está começando a impactar as bombas, como o anúncio aí da Petrobras. Então, a gente tem premissas de inflação acontecendo na economia, tá? Muito boas, mas a gente tem ainda uma expectativa muito contaminada. É exatamente aquilo que eu falei da dicotomia. A gente tem expectativas ainda de inflação que foram subindo ao longo do ano e que a gente espera ainda que vá se desacelerar e se reduzir. Essa expectativa melhore agora, principalmente por conta do arcabouço fiscal. Beto, o Cristiano Vilela, nosso comentarista, também vai participar dessa conversa e vai te fazer alguns questionamentos. Vilela? Beto, bom dia, satisfação falar com você novamente aqui na Jovem Pan. Beto, com relação a esse Boletim Focus que foi divulgado, nós temos a expectativa, como foi muito colocado, da redução dos índices de inflação, essa demonstração de redução dos índices de inflação. Você entende que esse é o elemento para demonstrar que a atual política de juros ela foi conduzida, está sendo conduzida de uma forma adequada e que talvez já esteja dando sinais de que no segundo semestre terá o seu desfecho com uma redução na taxa de juros? Sim, de certa forma, a política monetária ela cumpriu o seu papel, ela vem cumprindo o seu papel. Mas a gente tem um problema no país, e também não é um problema único nosso, que é esse que a gente chama de dominância fiscal, tá? Que vem lá vem dos anos 80, essa referência, que é um certo ponto que a própria política monetária passa a parar de fazer efeito. Ou seja, o remédio, que é um remédio amargo, em algum momento ele para de fazer efeito desejável, e aí você tem que ter esse efeito vindo da política fiscal, tá? E aí, a gente entra, no início do ano de 2023, a gente entra com expectativas muito ruins, muito pessimistas em relação à fiscal, tá? Primeiro porque a gente gastou muito no ano passado, também contando com desoneração. Segundo, porque a própria PEC da transição já deu ali um ar de boas-vindas do que poderia vir nos próximos anos. Então, e você teve ataque de metas, ataque de independência do Banco Central, você teve muitas coisas que deixou o mercado assim, quase que jogando a toalha, tá? Então, a partir do momento que você tem um arcabouço fiscal antecipado, tá? Você tem uma aprovação de regime de urgência e você tem um número de votos assim, bem acima de 300 deputados, e também, ainda mais, você tem o que era esperado, uma desidratação do que eu ouvi de alguns gestores. Pelo contrário, está sendo colocado um rigor a mais. De certa forma, aquela expectativa que eu mencionei, essa expectativa de inflação futura, ela acaba se reduzindo, isso acaba ajudando na própria inflação que vai ainda ser observada nos próximos trimestres. E é importante aproveitar esse momento de expectativas para fazer uma homenagem para o economista falecido semana passada, que é o Robert Lucas, que justamente levantou esse ponto e apresentou para o mundo a importância de como a própria expectativa afeta exatamente a inflação real, a inflação dos bens e serviços da economia. Beto e Cristiano Vilela também, vamos acompanhar agora uma fala do presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que avalia que o Brasil não pode resolver os problemas, entre aspas, na base dos puxadinhos. O defensor da reforma tributária, Rafael Servoni, classifica como urgente a simplificação dos impostos. O presidente do CIESP reforça ainda o coro em favor da redução dos juros no Brasil. Vamos ouvir então. O
Brasil se acostumou a tentar resolver seus problemas através de puxadinhos, né? Medidas que são temporárias, provisórias, e isso causa ainda mais problema para o Brasil. Nós precisamos de soluções absolutamente de longo prazo, definitivas. Nós brigamos por um projeto de país, não de governo, um projeto que suceda governos, que vá além de governos, né? E a reforma tributária é isso. Nós estamos há décadas discutindo uma reforma tributária que tem causado, a falta dela tem causado muitos males para o Brasil. Você veja, Tiago, que hoje uma indústria de São Paulo, ela concorre de maneira desleal com outras empresas industriais que estão em outros estados brasileiros com benefícios muito significativos, que mudam a competitividade, a lucratividade de empresas, a ponto de, nas últimas décadas, nós temos um abandono de empresas do estado de São Paulo migrando para outras regiões do país ou da América Latina ou do mundo. Hoje ainda, né, Vilela, a gente comentou mais cedo, né, de como essa reforma tributária, ela é urgente. Beto, eu gostaria de te ouvir também sua análise a respeito disso. De fato, ela é urgente, é uma medida que já deveria ter sido votada e, enfim, atualizada. Exato, e o mercado até ficou mais otimista com a reforma tributária, olhando a se ver por esses votos que ocorreram em relação ao arcabouço fiscal, que mudou de nome agora para marco fiscal, até o nome mudaram. O mercado ficou um pouco mais otimista em relação ao que pode vir de votação e de apoio do Congresso, e principalmente de apoio do próprio presidente Lula em relação à sua cúpula do PT, que isso é importante também. O mercado ficou mais otimista do que pode vir. A questão da reforma tributária, ela não se trata exatamente de carga tributária, não é uma discussão se vai aumentar ou cair os tributos. É exatamente o que se fala em relação à eficiência e ao ambiente de negócios que a empresa brasileira precisa, principalmente quando você fala na tributação daquela tributação dos bens na origem ou do destino, que você cria ali uma malha logística totalmente ineficiente, disfuncional ao longo do território brasileiro, e também por conta dos litígios tributários, que são gigantes também. Você não sabe que tipo de entendimento tributário você trata um bombom que é embrulhado e um bombom que não é embrulhado, por exemplo. Então, você tem muito litígio e isso acaba onerando as empresas, assim como a própria declaração o quanto tempo leva também para se declarar e para se encaixar cada produto que é fabricado dentro do seu arcabouço tributário lá. E também por conta da modernização da indústria de serviços e bens. Então, você, ao longo dos tempos que você vai modernizando e criando novos tipos de serviços, de tecnologia mesmo, de inteligência artificial, de comércio eletrônico e tudo mais que ligado, você tem que tentar descobrir que tipo de tratamento tributário dá para coisas para uma lei que foi feita há 20, 30 ou mais anos atrás, entendeu? É a simplificação de impostos, né, Vilela, que a gente também comentou mais cedo quando falava da reforma tributária. Sua pergunta. Exatamente. Beto, um outro aspecto que chamou a atenção nesse Boletim Focus divulgado é que houve uma expectativa, foi demonstrada uma expectativa de redução do PIB para o ano que vem. De que forma esse número se coloca? Qual seria essa justificativa? Isso não mostraria esse otimismo com relação à reforma tributária ou os efeitos que ela já possa causar? Qual é a sua leitura sobre esse aspecto? A reforma tributária é muito difícil de analisar o impacto de curto prazo. O que a gente viu nesse Boletim Focus foram dois efeitos, né? Um efeito positivo em 2023, ou seja, um ajuste positivo para o crescimento 2023 e um ajuste negativo para o ano seguinte, para o 2024. O que acontece? Nesses primeiros 2 trimestres de 2023, a gente ainda está vendo um carrego muito grande de muitos estímulos e desonerações que foram dados no ano passado. Tá? Você teve ali ainda um carrego positivo da indústria agro também, que surfou ali ainda uma onda de preços de commodities altos, que não é uma realidade agora para os próximos anos e trimestres, e aí olhando para 2024, por que foi reduzido? Porque você tem diversos elementos que já que já vão ao encontro dessa tese. Por exemplo, taxa de juros muito altas, que ainda está fazendo seu efeito. Lembra, não basta simplesmente... A taxa de juros que é definida pelo Banco Central, ela não funciona já no mês seguinte, ela leva talvez um tempo acima de 12 meses para isso impactar a economia. Você tem também
uma desaceleração forte também dos países do G20, em especial a Europa e os Estados Unidos, uma desaceleração acima do esperado, e também você tem ali uma redução do preço de commodities também, que isso impacta também negativamente a arrecadação, e por fim, uma expectativa de aumento ou recomposição tributária que também fala em favor de menos crescimento, tá? E essa semana, né, uma das votações mais aguardadas é a do arcabouço fiscal. Essa, sem dúvida, deve ser a principal pauta da equipe econômica do governo. Beto, queria entender, né, qual que é a visão do mercado, como que o mercado avalia esse modelo do arcabouço? Ainda com desconfiança? No início, sim. O método do arcabouço, ele não foi visto com desconfiança, ele é até muito bom. Ele uma composição, uma filosofia ali justamente de planejamento fiscal, que é o que o país precisa, tá? E, nesse sentido, ele é melhor do que o teto de gastos anterior. Mas o que o mercado estava desconfiado, e ainda está, obviamente, é de onde virão esses 150 bilhões de recomposição tributária, ou seja, no geral, de onde vai vir a arrecadação. É muito difícil para um analista de mercado financeiro conseguir enxergar isso. Isso geralmente é uma condição, é um especificismo de nicho de um secretário ali da Receita Federal que entende muito mais desse tema, dessas teses de tributárias, do que eventualmente alguns profissionais aí do mercado financeiro, tá? Então, com esse crescimento que a gente mencionou, que está no próprio Boletim Focus menor, de onde viria essa arrecadação? É muito difícil ainda ver isso. O arcabouço fiscal, ele depende sim de arrecadação, e a gente não está conseguindo enxergar de onde vem essa arrecadação. Quanto à parte da recomposição tributária, que são esses 150 bi, a gente não tem um radar disso. Por isso que o próprio Haddad chamou de caixa preta, porque isso não foi mostrado ainda para o mercado. E eu acho que com o tempo, ao longo dos próximos meses, a partir do momento que o mercado começar a digerir isso, a gente vai conseguir entender melhor de onde vem esse dinheiro. Perfeito. Sobre esse cenário econômico aqui no país, conversamos com Beto Saadia, que é economista também e sócio da Nomos. Beto, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado, Soraya. Obrigado, Cristiano. Bom dia.